Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre, e que nós façamos por merecê-la. Queridos irmãos, amigos, todos aqueles que tiverem me dando a felicidade de ouvir-me, permita-me que, ao dirigir-me a vocês, faça uma rápida apresentação. Eu me chamo Sebastião Miguel de Lima, tenho 83 anos de idade, sou espírita desde os 10 anos, procurei ler, entendi muito pouco, porque ninguém pode dizer que conhece o oceano molhando tendo uma gota d'água nas mãos. Mas já é o suficiente para entender que a doutrina espírita veio à Terra, mando de Deus Jesus, trazido por falanges benditas, comandada por Senhor Hipólito Edenizar Reivaio, ou conhecido Allan Kardec, para ajudar a humanidade a sair dessa situação tão difícil que há milênios se colocou, a ponto de Jesus vir à Terra com todo o seu amor e bondade, e ainda assim nós, humanidade, o crucificamos de uma forma injusta e ingrata e selvagem, e nem por isso ele deixou de nos perdoar. Então o que nós vamos falar da doutrina espírita que está dentro desse ângulo de visão. Não quero dizer que o que eu vou falar é a última palavra, é apenas um convite para os homens, as criaturas como eu, destituída, desprovida de culturas maiores, não deixe de se expressar também, porque o amor precisa ser espalhado pelo mundo, já que o ódio todo se propõe a realizá-lo. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Segundo algumas religiões, Jesus seria o Filho de Deus, mas na condição de ser também um Deus. Qual o conceito que a doutrina espírita tem sobre isso? O conceito que a doutrina espírita tem sobre Jesus ser Filho de Deus nos é oferecido por Ele mesmo. Ele sempre disse: meu Pai que está no céu, estou aqui a serviço do meu Pai. Ninguém poderá entrar no reino de meu Pai se não nascer de novo. Tudo isso prova que Ele é Filho de Deus. Mesmo que aqueles que queiram apresentar aquela frase, eu e o meu Pai somos um. Claro, o filho que faz a vontade do Pai é o mesmo Pai, e o Pai que faz a vontade do Filho também. Por isso que você quer, como eu sou, eu, Sebastião, eu sou um Deus, um deusinho, porque filho de peixe é peixinho, filho de Deus é um deusinho. Por isso que nós precisamos mudar a nossa conceituação em se falando de Deus e Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, que na hora que Deus precisou, o convocou para vir ao planeta Terra, ajudar os outros irmãos que, como nós, estávamos verdadeiramente perdidos na passarela do infinito. Por isso que Deus é o Pai, Criador, Soberano Absoluto. Como diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Não é quem é, o que é Deus? A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Quer dizer, é o Criador incriado. E Jesus é o Filho dele. Nos milhões de filhos que ele tem, no mesmo livro de Jesus, esse Jesus que nós conhecemos foi escolhido por ele para vir orientar esses outros irmãos que somos nós, graças a Deus. Por que na doutrina espírita não se acredita na ressurreição, mas sim na reencarnação? Nós não acreditamos na reencarnação. Nós temos certeza absoluta, porque é isso que está na Bíblia, em toda a sua organização. Só que a Bíblia foi escrita há muitos séculos, e a doutrina espírita veio em 1857. Falar com inteligências ainda imaturas como a nossa. E a ressurreição, pregada, entendida, aceita por muita gente, é como ressurgir.
ressurgir de alguma coisa é como ressuscitar. Aí alguns e todos pegam a ressurreição de Jesus como se valesse para todos os espíritos como nós. Jesus não ressuscitou. Ele materializou-se pelo poder que ele tem e capacidade de colher no fluido universal e transformar algo em um corpo, em algo que ele só sabe fazer. Então a ressurreição de Jesus foi o reaparecimento de Jesus em espírito e verdade materializado. Discutir isso ou não, a doutrina espírita não vai discutir com ninguém sobre isso, porque a doutrina espírita apenas esclarece e deixa a pergunta no ar. Por exemplo, vamos fazer umas perguntinhas aqui relacionadas à ressurreição, ver se é possível. Alguém que morreu, falando na linguagem comum, no tempo de Jesus ou alguns anos antes, Buda e todo mundo. Desde então estão dormindo. Aqueles guerreiros, aqueles que foram mortos por todo tipo de morte, aquelas populações todas, ressuscitarão. Com que idade? Com que condições físicas? Porque milhões entre esses nasceram sem a perna, sem o braço, sem a visão física, sem o globo ocular, em situações deprimentes, morrendo naquela idade, ou desencarnando como nós espíritos entendemos, ao ressuscitar, ele vai ressuscitar naquela última situação que ele estava no corpo, recém-nascido. Com que idade ele vai ressuscitar? Se ele nasceu sem perna, voltará novamente sem perna? Essas colocações que a doutrina espírita nos faz, não está exigindo que ninguém acredite na reencarnação ou deixe de acreditar na ressurreição. É um convite para meditar, só isso. A doutrina espírita veio para nos convidar a pensar. Por isso que nós espíritas sabemos, por estudar, por ler, por buscar, por pesquisar, que a ressurreição do modo que é dito aí fora é impossível. Você imagina nós hoje em São Bernardo, a dificuldade de arrumar emprego, arrumar vaga em muita coisa, espaço na rua, o número de pessoas que nós temos aqui. São Bernardo tem 400 e poucos anos. Todos esses que desencarnaram aqui em São Bernardo ressuscitaram aqui em São Bernardo. Como vai ser isso aí? Por isso que nós falamos, por acreditarmos e sabermos na doutrina espírita, que a ressurreição dos corpos, da forma que é pregada por aí, não existe. Agora, reencarnar é mais fácil. Porque eu hoje, num corpo com deficiências, deixarei o corpo daqui a pouco, se fizer por merecer, voltarei num corpo mais saudável. Estarei dando passos na direção da perfeição relativa, que é o que Jesus ensinou. Então, a ressurreição e a reencarnação, para a doutrina espírita, a reencarnação é a que vem mais ao encontro da justiça de Deus. Porque senão, se eu reencarnar, eu poderei estar melhorando o meu padrão físico, cultural, emocional, familiar e todos. E se eu ressurgir, eu não sei. Vou recolher novamente o corpo, formar um corpo novamente com doenças. Não tem lógica. Porque alguém que esteja me ouvindo, uma senhora, que casou há 70 anos atrás e agora está com 90 anos, ela gostaria de ver o seu vestido de noiva agora? Não. Por que a gente vai querer ver o corpo depois de alguns séculos de sepultado? É uma pergunta. Cada um tire a resposta que puder. No catolicismo, fala-se em céu, inferno e purgatório, mas no espiritismo se menciona apenas um umbral. Qual a diferença entre eles? Uma observação apenas. O espiritismo não se refere apenas ao umbral. O espiritismo fala e prova, para quem queira pesquisar, que situações umbralinas
infernais, purgatoriais e celestiais é um processo que Deus criou para todos nós termos o mesmo direito e oportunidade de evoluirmos. Para falar de umbral, que é o que a doutrina espírita mais ensina, umbral é divisão, é porta, de saída ou de entrada. Todos os dias, quando você passa por uma porta, você está passando pelo umbral. E todos os dias que você faz o bem, você se sente no céu. Em praticando o mal, você se sente no inferno. Porque é inconcebível imaginar um pai perfeito, bondoso como Deus, ter criado zonas, áreas, espaços para castigar filhos que ainda não sabem viver direito. Nós não fazemos isso com nossos filhos. Nós aqui na Terra, toda cheia de imperfeição, construímos presídios e tentamos dar o melhorzinho que podemos quando há justiça para os presidiários, criminosos, tantos outros, por tratá-los como seres humanos. Por que Deus faria diferente? Por que Deus criaria um lugar de fogo eterno para castigar aqueles que errou uma vez e já não merecem oportunidade? Se nós damos oportunidade uns aos outros, por que Deus não daria? Ah, não, mas lá na Bíblia está escrito que será lançado às labaredas do fogo eterno. Está dito isso lá na Bíblia. E eu acredito. Só que está dizendo que o fogo é eterno. Não está dizendo que se ficará no fogo eternamente. É só isso. Porque o que é mal passa na medida que nós desejamos sair do mal para o bem. E o bem é infinito, não tem fim, porque é o amor de Deus. Imaginar que Deus tem planos diferentes para os filhos todos que Ele ama, é no mínimo duvidar da perfeição dEle, da misericórdia, da bondade dEle. Por isso que nós, espíritas, sabemos que existe as esferas de sofrimento, que nós mesmos criamos condições para lá estar, por uma temporada. Vejamos, por exemplo, o caso das leis brasileiras. A pessoa tira a vida de 1 ou 10, toma 30 anos de cadeia, com direito a se livrar da pena com 6% de prisão. Tira lá 1/3, e nem sempre fica na cadeia. E por que Deus deixaria eternamente um filho lá no inferno? Que mãe e pai vai aceitar um filho no inferno e ela no céu? Não há lógica. Mas nem por isso nós espíritas obrigamos a ninguém a entender. Por isso que a doutrina espírita veio para esclarecer isso. Agora, voltando só um pouco à região umbralina, vamos dar um exemplo bem nosso. Eu sou casado, mas sou ciumento. De repente, por alguma razão, percebo que estou com uma doença que vou ter que morrer agora, daqui a pouco. E fico olhando para a esposa. Ela ainda jovem, bonita, e eu ciumento. Naquele espaço que eu estou me desligando da matéria, sabendo que eu vou deixar a esposa, no mundo ciumento como sou, eu vou ficar escravo desse ciúme. É um umbral para mim. Vai ser a região umbralina. Quanto tempo eu vou ficar? Eu que sei. Até me desapegar da matéria para libertar de consciência a esposa, para ter a vida que ela tem. Por isso que muitos casamentos, na terceira edição por aí, há interferência dos mortos na vida do casal. Por quê? Porque aquele que saiu ou aquela não está aceitando de maneira nenhuma. Vamos chamar de dividir o que ele ama com alguém. É o caso do ciúme. É o caso das grandes obsessões que tem por aí, em muitos casos é isso aí que acontece.
Ah, mas então se eu sou solteiro, encontrar uma viúva que me queira bem, eu não devo casar? Deve, claro que deve. Mas não desrespeite a figura daquele que até ontem era o companheiro ou companheira dela. Aprenda vocês dois orarem e pedir a ele perdão, que a vida continua e desejar que ele se liberte. Isso deveríamos todos fazer, porque todos passaremos por essa fase umbralina. Ficaremos ali na porta, sem coragem de abandonar e sem vontade de ir lá para fora. Você vai viajar, fica na porta, eu vou para longe, o que eu estou deixando em casa? As contas pagas, tudo certinho? Eu vou demorar. Esse tempo que você fica demora que você tem ali na porta é umbralino. Só isso. Por isso que Jesus falou, desapegai dos bens terrenos. Porque assim que o espírito começa a se desapegar dos bens terrenos, ele começa a se livrar da matéria. Por isso que na nossa, vou dizer uma palavra, e quem quiser saber mais estude, que é necessário todos nós estudarmos, sem que para isso se torne espírito. Você, quando sai da escola, da faculdade que você estudou, se você ficar apegado à escola, ao material escolar, ao professor e à professora, sei lá quem, à cidade, ao prédio, você não vai desenvolver a sua profissão. Você vai ter que largar tudo, até mudar de cidade, para exercer aquilo que você aprendeu lá na faculdade. Já imaginou, já pensou que a Terra é uma universidade onde você aprende a amar, mas nunca poderá levar os instrumentos, as ferramentas de trabalho, que é o corpo ou a família? Pense nisso, porque um dia você vai ter que se libertar. Faça isso desde agora para ficar mais fácil, a fim de que depois você não faça o que muitos estão fazendo por aí, atormentando aqueles que ainda não saíram do corpo, num processo terrível de obsessões e situações dolorosas como nós estamos assistindo. Então a doutrina espírita ensina isto para nós. Você que está ouvindo não é obrigado a acreditar. Tire as suas conclusões, veja as conveniências que existe para cada um daqueles, que seja desde agora se desapegando dos bens terrenos. Ah, mas então que sai distribuindo tudo que eu tenho? Não, é você não se escravizar pelo que tem. Não se torne propriedade, seja apenas um proprietário temporário. Senão, você um dia lembrará do que eu estou dizendo e falar por que o evangelho que aquele senhor falou e eu não segui. Fica aí o convite.